O pecado e o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. É curioso que aquilo que mais caracteriza o ser humano caído é também aquilo que, aparentemente, o homem menos conhece. É quase como não enxergar a árvore por estar em cima dela. O homem é o veículo da entrada do pecado no mundo. De certa forma, o pecado sempre existiu de forma potencial, como aquilo que é contrário à vontade de Deus. No entanto, ele se torna real quando há a desobediência de Adão. Na teologia paulina, o conceito do pecado é muito parecido com o de um alienígena. Para o apóstolo, o pecado, que não faz parte do mundo criado por Deus, veio de fora, adentrou a criação exatamente por meio da desobediência de Adão. A partir de então, tamanha é a identificação e a caracterização do homem com o pecado, que não existe pecado sem o homem, bem como não existe homem sem pecado. Quanto à sua incidência no ser humano, entendamos que o pecado é a transgressão ou a não conformidade com a lei de Deus. É assim que o ser humano passou a viver para a sua própria glória, negando-se a dar glória ao único que realmente a merece. Portanto, pecador não é apenas aquele que procura não quebrar o mandamento do Senhor, mas igualmente quem não se dedica a os cumprir. Por isso, não existe passividade frente ao pecado. O discurso não mato, não roubo, não fumo não serve, pois, ainda que evitando tais práticas, o ser humano não promove o bem, ou seja, constantemente pratica o pecado da omissão. Ele não enxerga que precisa de Cristo e que sem ele não há salvação. Temos que também compreender que uma das dimensões do pecado, talvez aquela mais recorrente entre os seres humanos, é também aquela que possivelmente é mais olvidada: o tempo para todas as coisas. Tudo o que agrada ao coração humano tem a sua forma e tempo adequados. Para haver licitude e aprovação de Deus com relação àquilo que desejamos, considerando a coisa em si mesma, estes dois critérios devem ser considerados. Tomemos um exemplo. Digamos que desejo ter uma casa. Certamente, não há nada de errado em possuir uma moradia, desde que não seja com o intuito de mostrar opulência ou para desejar alçar a mim mesmo acima de outros na sociedade. Uma vez que a forma está correta, então devo pensar no tempo. Se sou um trabalhador comum, certamente a aquisição de um imóvel não será algo que ocorrerá da noite para o dia, salvo se já tenho economizado com este objetivo. Neste caso, o tempo da compra é chegado. Se a decisão é tomada agora e não tenho meios de adquirir o bem desejado de imediato, então deverei saber esperar o tempo adequado. Qualquer tentativa de abreviá-lo será agir fora de minhas possibilidades, o que constitui pecado. Outro exemplo pode ser tirado de algo tão central para a vida humana, ligado à própria existência do homem: o sexo. Criado para procriação e para a união conjugal, tornou-se mero divertimento. No entanto, considerando sua forma adequada, isto é, entre um homem e uma mulher, observado o devido tempo, ou seja, no ambiente do casamento, significa grande bênção. Portanto, como conclusão temos: quanto a tudo o que dá satisfação ao ser humano, considerando sua forma adequada, qualquer atalho se constitui pecado. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, não apenas quanto a acontecimentos que estão fora de nossa alçada, determinados por Deus, como vida e morte, saúde e doença, mas também em relação às coisas que são nossa responsabilidade. Aprendamos a viver de forma santa,
obedecendo ao modelo bíblico das coisas que desejamos, mas observando também o tempo adequado para sua concretização. Esses ensinamentos são extremamente importantes para uma geração como a nossa, marcada pelo imediatismo. A bênção de Deus está sobre os autocontrolados, que têm domínio próprio, que sabem esperar para viver a bênção do Senhor ao invés de se adiantar no caminho do pecado. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.